Maravilha, pronto. Agora tá tudo ok. Então, boa noite, pessoal, né? Oficialmente agora, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem um assunto extremamente importante, extremamente relevante que a gente vai falar, porque a gente vai falar dos óleos essenciais e hoje a gente vai dar uma ênfase, né? Um enfoque maior aí nos óleos essenciais para as crianças. E a Duda que vai falar para a gente sobre os óleos essenciais para as crianças. E no final eu volto, tá? Para a gente fazer aquele bate-papo te ensinando a melhor forma de comprar os óleos essenciais, a melhor forma de ter mais benefícios com os óleos essenciais. Isso tudo eu vou falar no finalzinho para vocês. Então, Duda, seja muito bem-vinda aí e a palavra é toda sua. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês novamente, né? A gente falando um pouquinho das nossas crianças, como que a gente vai cuidar, né? E sabendo como a gente pode também orientar de forma segura, né? O mais importante é isso, né? Porque tem pessoas que têm medo de usar os óleos essenciais por, de repente, não acharem que é seguro, né? E a gente trabalha numa empresa que os óleos essenciais são puros e são seguros para a gente utilizar nas crianças. Então, é muito importante que a gente saiba o produto que a gente está utilizando para que a gente possa utilizar nas nossas crianças e lembrando que criança não é um adulto pequeno, né? Então, os nossos produtos também, eu estou fechando uns vídeos aqui, gente. Vou pedir o pessoal que foi entrando também, tá entrando sem o áudio para não atrapalhar. Então, lembrando que as crianças não são um adulto pequeno, então a gente precisa também preocupar com diluição, a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês e vamos falar das nossas crianças. E eu vou dar dicas também para como a gente vai utilizar os óleos também nos adultos. Então, mesmo que você não tenha os óleos do Kit Kids, eu vou estar ensinando para vocês também como vocês vão estar utilizando os óleos, que vocês vão ver os compostos, podem ser utilizados em adultos também, tá? Então, vou só ficar aqui numa posição melhor aqui para todo mundo. E eu vou pedir pro pessoal para... Aí, vamos lá. Eu vou abrir aqui para ver se eu consigo fechar o áudio de vocês, porque tem gente com áudio aberto. Tá fechando? Não, eu gostaria que você me ajudasse aí. Então, ótimo. Então, deixa o Rubinho. O Rubinho vai ajudar a gente fechando aqui. Então, eu vou contar aqui um pouquinho para vocês quem que é a Duda, quem que é o Rubinho, né? Eu sou esposa do Rubinho, sou mãe do Cauã. O Cauã fez 7 anos e a gente usa óleos essenciais nele desde que ele tem 4 aninhos. Eu conheci os óleos essenciais nos Estados Unidos, quando eu fui para lá para estudar, né? Eu sou nutricionista de formação e fui para lá para fazer uma pós em fitoterapia ortomolecular e acabei me apaixonando pelos óleos essenciais, acabei me apaixonando pela aromaterapia e aí tudo começou. Eu tive a oportunidade de conhecer a Duterra, a fábrica, conhecer os produtos, conhecer o CEO da empresa, as pessoas que trabalham, né? E como eles têm uma preocupação muito grande com saúde, como eles se preocupam com o indivíduo que está utilizando os óleos essenciais, como eles se preocupam com as famílias que estão atrás dos agricultores, as pessoas que plantam, que destilam. Então, isso também é muito importante, porque a gente está falando de um produto que a gente vai utilizar na nossa pele, que a gente vai utilizar nas nossas crianças, um produto que a gente pode também ingerir, né? E então, isso fez com que eu optasse por representar essa empresa, porque como nutricionista, eu estava buscando uma empresa que tivesse vitaminas, suplementação, que tivesse a parte da fitoterapia, que é algo que eu estava buscando. E quando eu encontrei uma empresa séria, uma empresa americana que trabalhasse com óleos essenciais terapêuticos, fez muito sentido para a minha vida. E aí eu comecei a estudar, fiz formação em psicoaromaterapia, então é a parte que a gente trabalha
a relação dos óleos essenciais, o nosso emocional, como que o nosso emocional, ele interfere em várias questões do nosso corpo, principalmente na nossa imunidade, nas nossas questões físicas mesmo. A gente tem várias doenças que a gente chama de doenças psicossomáticas, são doenças que vêm do coração, do pensamento, que se manifesta no nosso físico, né? Então, quando a gente controla as nossas emoções, a gente consegue controlar várias situações do nosso corpo, tá? E aí a gente começou essa jornada, né, de levar benefício, de levar saúde dentro da família de cada um de vocês, através do compartilhamento dos óleos essenciais, através da educação. Então, hoje a gente tem uma equipe enorme de pessoas que estão aí compartilhando os benefícios, estão abençoando outras famílias. Então, a gente é uma equipe muito unida. Se você está aqui hoje a convite de algum convidado, algum consultor, ou até mesmo algum cliente, se sinta à vontade. No final, eu vou tentar responder todas as dúvidas, mas provavelmente o que eu vou falando aqui vai esclarecer muita coisa para vocês, tá? E eu vou te pedir para, no final, procurar a pessoa que te mandou esse link, né? Que, como eu falei, a gente é uma equipe aqui que a gente se ajuda, que a gente compartilha informações e que a gente está responsável para levar para vocês a educação com os óleos essenciais, né? Então, vamos lá. Primeiramente, o que são óleos essenciais, né? Se você está aqui pela primeira vez hoje, você está se perguntando o que são os óleos essenciais. Os óleos essenciais é a substância que a planta produz para um benefício próprio, uma defesa dela. A planta produz os óleos essenciais para poder polinizar, atrair os insetos, né? Ou até mesmo repelir algum bichinho que está ali picando. Ou mesmo a planta, ela também, são substâncias, as plantas produzem substâncias aromáticas. Se você vê aqui esse bolsão, eu gosto muito dessa imagem, é uma folha de hortelã ampliada, a gente chama do peppermint, né, o hortelã-pimenta. Aqui nessa foto ele está ampliado. Se você pega uma folhinha de hortelã e você amassa ou encosta nela, ela vai romper esses bolsões e vai liberar essa substância aromática, que é o óleo essencial. E o que é mais interessante, que são substâncias muito concentradas. Então, uma gotinha de óleo essencial equivale a mais ou menos 25 xícaras, 28 xícaras daquele chazinho que a gente coloca de sachê. Então, como a gente está falando também de crianças, imagina como que uma pequena quantidade a gente pode estar cuidando de todo o organismo. A gente não precisa de muita quantidade. Por isso que a gente até fala, né, o óleo essencial, ele rende muito. Ele dura um tempo maior, porque a gente vai utilizar também diluído, né? Sabendo utilizar, ele vai durar muito tempo. Como é uma substância volátil, a partir do momento que você abre ou que você coloca na sua pele, ele vai estar entrando em contato e a gente vai estar sentindo o aroma, né? Então, o aroma, quando a gente sente o aroma, ele é responsável para ativar vários receptores do nosso corpo. A gente tem várias células olfativas, né? Não só no nariz, mas a gente tem no coração, no fígado, no nosso epitélio, né? Nas nossas células, todas, a gente tem várias células aromáticas. Então, por isso que quando a gente usa o óleo topicamente, ele também faz muito efeito. Quando a gente respira um óleo essencial, a gente atinge o sistema límbico, que é onde está formada nossas memórias olfativas. O sistema límbico está responsável por armazenar as nossas memórias olfativas. Por isso é tão importante a gente começar a cuidar, a modular as nossas emoções, a gente criar um feedback positivo nas nossas crianças desde novas, com a presença dos óleos essenciais. A gente consegue modular vários sentimentos, vários hormônios, vários receptores do nosso corpo, né? Então, e o que eu acho mais fantástico, na indústria farmacêutica, ela pega o quê? Uma molécula daquela planta e produz um produto sintético, que é o medicamento. Esse produto sintético, ele vai ter vários efeitos colaterais, porque ali você isolou uma substância. No óleo essencial, se você pegar um vidrinho aqui, ele nunca vai ter uma só substância, ele vai ter várias moléculas, algumas em maior quantidade, que aí a gente vai classificando os óleos. Óleos ansiolíticos, óleos que vão energizantes, óleos mais aterradores, óleos com ação antifúngica, bactericida.
ações imunológicas e assim vai. São as substâncias que aparecem em maior quantidade naquele óleo essencial. Mas se você pega um vidrinho de lavanda, ele vai ter acetato de inalina, vai ter linalol e vai ter outras substâncias em menor quantidade. E que quando a gente combina, às vezes, um óleo essencial com outro, a gente potencializa. Então, na aromaterapia, 1 mais 1 não é 2, né? É sempre mais, tá? Então, a gente tem que realmente conhecer os óleos essenciais e saber como utilizar. Só que a do Terra, ela já faz ela é tão interessante nesse sentido de preocupar com a criança, que ela tem uma estrutura pronta e preparada para elaborar sinergias, blends, combinações de óleos essenciais específicas para as nossas crianças, né? Não só para as crianças, como para a gente também. Então, ela tem um grupo de pesquisadores, de aromaterapeutas, de médicos responsáveis por estar estudando e fazendo as combinações adequadas para o nosso corpo, tá? Então, quando a gente fala de uma sinergia, quando a gente fala de um blend da do Terra, vocês podem ter certeza que vocês estão utilizando um estudo, o que foi mais testado, pensado e elaborado para determinadas situações. Vocês vão entender isso. Então, agora que você sabe um pouquinho do que são os óleos essenciais, vocês estão me perguntando, criança pode usar óleo essencial? Pode, deve, né? Porque a gente vai conseguir atender várias situações do nosso cotidiano, né? Desde situações simples do dia a dia, quanto questões emocionais que às vezes poderiam ser mais difíceis de ser tratados, que muitas vezes a gente trata junto com um profissional da área de saúde, né? Então, vamos conhecer por que a gente pode usar os óleos nas crianças. Eles são seguros, são substâncias naturais, têm propriedades terapêuticas, não causam dependência, diferente de um medicamento que às vezes você tem que fazer um desmame, que às vezes você precisa desintoxicar o organismo daquela criança por conta de uma dependência daquela substância. O óleo essencial a gente não armazena, ele modula nossas emoções, ele estimula receptores do nosso corpo para poder trabalhar nossa imunidade, para trabalhar nossa parte gastrointestinal, melhorar a biodisponibilidade dos nutrientes do nosso corpo, né? E ele não tem efeito colateral, como eu falei com vocês. Quando a gente usa, por exemplo, hortelã-pimenta para dor de cabeça, ele já vai tratando o seu sistema gastrointestinal, porque ele tem substâncias químicas ali que também ajudam na motilidade intestinal. Ajuda a absorver melhor os nutrientes. Então, às vezes, você está com dor de cabeça, pode ser por uma questão também digestiva ou por uma tensão muscular, e ele tem ações ali anti-inflamatórias, analgésicas, porque um óleo essencial, ele nunca tem uma substância só. Então, pensem sempre isso, ele vai ter, às vezes, várias ações. E, muitas vezes, um óleo essencial que a gente utiliza para dor de cabeça, por exemplo, no caso eu dei o exemplo do peppermint, dependendo da forma que você utiliza, ele muda aquela ação no seu corpo, né? Então, a gente também precisa sempre pensar para que eu estou buscando aquele óleo, como eu vou utilizar, quantas vezes eu vou utilizar, qual a diluição que eu vou utilizar. Então, procure fazer mais perguntas para o seu cliente, ou para o seu filho, ou para o seu marido. Por que você está sentindo? Como que começou aquilo? Como a gente vai utilizar, tá? Que aí você vai criando um raciocínio em cima do óleo essencial, fica muito mais fácil. Eles cuidam da raiz do problema, diferente do medicamento que vai ali só no sintoma. Então, quando a gente tem a oportunidade de utilizar os óleos essenciais, a gente trata a raiz do problema. Eles vão dar suporte físico, suporte emocional, né? E aí, como que a gente vai utilizar os óleos essenciais? Então, como eu falei com vocês, uma criança não é um adulto pequeno. É muito importante vocês aprenderem que, às vezes, os mesmos óleos que a gente vai ter em casa, a nossa farmacinha natural, a gente vai utilizar com crianças, mas uma diluição correta. A gente vai precisar usar com óleo carreador, a gente vai precisar usar com óleo vegetal, a gente vai fazer a diluição certa para que a gente possa usar o mesmo óleo que eu tenho em casa, que eu uso em mim, eu posso usar no meu filho, né? E o Cauã, como eu falei com vocês, ele usa desde 4 aninhos, eu tenho afilhados, tô com um afilhadinho de 6 meses e o outro 2 aninhos, que eles usam desde que nasceram. Então, tudo depende da forma que a gente recomenda e que a gente utiliza.
E aí, vamos falar do uso aromático, que é o uso mais seguro para as nossas crianças, para trabalhar a parte emocional. Então, esse uso aromático, a gente pode usar o difusor, esse difusor que eu tenho aqui, que é o difusor ultrassônico. A gente coloca aqui, ó, a gente coloca água, coloca umas gotinhas de óleo essencial e através da movimentação das partículas desse óleo essencial com a água, ele consegue desprender na atmosfera, aqui no oxigênio, e a criança consegue respirar melhor. Ela consegue absorver melhor essas moléculas de óleo essencial. E olha que interessante, a criança, às vezes, abaixo de 4 aninhos, ela não consegue fazer o método da inalação direta, que é essa aqui, de colocar uma gotinha na palma da mão e fazer uma conchinha e respirar profundamente. Então, a criança menor do que 4 anos de idade, a gente indica o difusor para a gente trabalhar questões emocionais, né? Porque, como eu falei, a criança tem essa dificuldade de estar fazendo o uso inalatório. Então, esse uso inalatório também, eu falo com os pacientes aqui do consultório, sempre quando a gente for trabalhar a parte emocional, a criança vai respirar fundo e a gente faz uma dinâmica com ela de criar um feedback positivo. O que é isso? Você vai respirar fundo e vai mentalizar coisas boas. Então, quando você explica para a criança determinados óleos essenciais, quais são as propriedades dele, como que vai estar atuando no corpinho dela, que vai ajudar a acalmar, que vai ajudar a melhorar o foco, concentração, eu peço para que ela, na hora que a gente for fazer o exercício da respiração, que acaba sendo uma meditação, que ela pense em coisas boas, que ela pense no que ela está atraindo daquele óleo essencial, tá? Então, isso é um exercício que vocês podem fazer com as crianças em casa. Mostrem para elas, e por isso eu gosto muito do Kit Kids, que eu vou falar para vocês. Então, quando você apresenta um óleo essencial para aquela criança e você vai estar ali monitorando, você vai estar utilizando junto com ela, faz o exercício de colocar na palminha da mão e respirar junto com a criança. Se for um difusor, se for uma criança de menos de 4 anos de idade, a gente vai estar criando uma atmosfera mais tranquila, mais relaxante, mais energizante, dependendo do objetivo que a gente vai estar buscando ali no nosso difusor, tá? Mas essa é uma maneira segura, a gente trabalha também questões respiratórias, muito importante também agora nesse momento, né, que a gente está vivenciando, e também imunológicas, a gente consegue beneficiar com o uso aromático, tá? Outra forma de utilizar é o uso tópico. Para isso, a gente tem os nossos rolons, né? O rolon é algo que possibilita uma facilidade na manipulação do óleo, porque ele já vai estar diluído com o óleo carreador, que é o óleo de coco da doTERRA, que a gente tem o óleo de coco fracionado. Por que fracionado? Ele não tem cheiro, ele é mais fluido, a absorção dele é mais rápida. E na criança muito novinha, vamos falar aí de criança abaixo de 3 aninhos de idade, a sola dos pés, ou um bebezinho no caso, ele tem uma rápida absorção, a pele da criança é mais sensível, a pele da criança é mais fininha. Quando a gente passa os óleos essenciais na sola dos pés, é importante que você faça uma massagem, você espalhe aquele óleo. Nos pés, a gente tem como se fosse na medicina chinesa, na medicina... a gente tem vários pontos como se fosse um mapa de todos os nossos órgãos. Então, são locais que a gente tem na sola dos pés que tem uma absorção muito rápida e que está relacionado com vários órgãos. Então, o pé é um local seguro para a gente estar utilizando nas crianças. Em outras crianças, a partir de 3, 4 aninhos, eu gosto também de usar na coluna vertebral, na barriguinha, dependendo de se for uma questão gastrointestinal. Algumas questões emocionais, eu gosto de passar aqui, ó, entre o coração, o timo aqui, né, que é um local que a gente também ativa muito a parte imunológica, a gente pode estar passando perto da garganta e desse ossinho aqui. Então, é um outro lugar que a gente utiliza muito, o pulso, e aqui perto do pescoço, perto da nuca, que são lugares de muita irrigação. Então, quando a gente faz o uso tópico, a gente também vai estar atuando no nosso sistema nervoso central, a gente vai estar atuando também no sistema límbico, porque você vai estar sentindo o aroma, como eu falei, a gente tem células olfativas no corpo todo.
Mas a via tópica, ela também entra em contato com a nossa corrente sanguínea, né? Então, o óleo vai ser absorvido principalmente quando ele está carreado. Por isso é tão importante a gente utilizar os óleos sempre diluídos. Porque o óleo é volátil, é uma molécula mais fluida, né? Ela é leve, ela vai estar entrando em contato com o oxigênio. Quando você pega o óleo vegetal, que é uma molécula mais pesada, ele vai entrar, ele vai ajudar na penetração para dentro da sua corrente sanguínea. Por isso é tão importante. Lembrando também que quando a gente utiliza os óleos essenciais nas crianças, carreados, diluídos, a gente diminui a sensibilidade. A gente tem alguns óleos que são mais quentes, que a gente chama até de dermocáusticos, que é o cravo, canela, tomilho, capim-limão, né? Ou mesmo, às vezes, um óleo cítrico, pode dar uma sensibilidade na pele da criança. Então, o óleo, quando ele está carreado, você aumenta a absorção e diminui a sensibilidade. Então, fica de uma maneira segura. Lembrando também que as crianças, elas se encantam com o cheiro, elas se encantam com o formato dos vidrinhos coloridos, né? Principalmente quando a gente fala também desses kits, né? Do Kid Kids, que é todo coloridinho. Mas é importante que, se ela tem menos de 4 aninhos, vocês pais ou cuidadores, estejam junto com as crianças, porque o aroma, o sabor, tudo isso atrai. E como a gente sabe que é muito concentrado, é importante que a gente tenha uma responsabilidade na utilização dos óleos com as crianças, né? Não deixar criança muito novinha perto dos óleos essenciais, porque pode acontecer um acidente, né? Mas, quando a gente tem o uso tópico, ele já diminui muito essa questão do acidente, né? Da criança estar tomando, da criança às vezes estar engolindo, porque ele é um roll-on, ele tem uma base esférica de metal e a criança não consegue fazer muita bagunça, vamos dizer assim, né? Ela vai ter uma forma mais segura de estar utilizando esses óleos essenciais. Então, em qual situação usar, né? E a gente vai sempre pensar, se eu estou com uma dor, se eu estou com febre, se eu estou com alguma situação pontual, eu vou estar passando óleo. Se eu for usar para a parte emocional, eu vou dar preferência de usar no difusor, ou se essa minha criança já é um pouco maiorzinha, eu posso colocar também ele estando diluído na palminha da mão e a criança vai inalar. Eu sempre associo um tratamento com o outro. Eu sempre uso a via inalatória com a via tópica, porque você vai potencializar a ação daquele óleo essencial. Então, por isso que a gente sempre fala, passa o óleo essencial, espalha, e a mão que você espalhou, você já aproveita para inalar e faça uma respiração funda. No consultório, eu sempre pergunto para a criança, você gosta, fala do número de 5 a 10, eu sempre brinco. Me fala o número que você mais gosta. Aí a criança vai, sei lá, 7. Eu falo, então 7 vezes você vai respirar esse óleo essencial. Para criar o hábito da criança, respirar profundamente. Porque se ela fizer só assim, não vai adiantar, né? Então, é uma brincadeirinha assim, mas é para a gente criar o conceito que a criança precisa respirar profundamente aquele óleo essencial. Então, vamos falar que os óleos, eles podem melhorar a qualidade de sono das nossas crianças, ajudar com foco, concentração, nesse momento de pandemia, não só as crianças, mas eu vou dar dica para os pais também, né? Para a gente melhorar foco, concentração, irritabilidade, né? Esse momento não está sendo fácil para ninguém. Então, a gente vai falar muito de como a gente contornar essas situações. O medo, né, que é algo que vocês me perguntam muito, como a gente pode controlar o medo das crianças, não só na hora do sono, mas o medo do desconhecido, o medo dos fantasmas imaginários. Ui, peraí, desculpa aqui. Melhorar a imunidade, que é algo que a gente precisa tratar muito das nossas crianças, que criança não está sujeita a criança precisa estar blindada, precisa estar protegida. Por mais que ela tenha várias células de defesa no corpo, a gente sabe que as crianças têm uma resposta imunológica muito mais rápida, né? Principalmente aquelas crianças que amamentaram muito tempo, mas a gente precisa cuidar da imunidade delas. E vamos tratar de birras, vamos falar de dor, vamos falar e agora, né? Vamos falar dessas situações todas, mas como a gente vai utilizar?
quais os óleos utilizar. E como eu falei com vocês, eu vou tentar, se vocês puderem anotar, tá, com papel e caneta na mão, porque eu vou dar dicas também de alguns óleos que alguns de vocês já têm, que estão no kit família, que estão no kit Brasil ou mesmo no kit Aromatouch, porque eu sei que alguns de vocês já estão utilizando os óleos essenciais e como esse nosso encontro aqui também, não só para convidados, mas para pessoas que já estão utilizando, eu vou dar algumas dicas para vocês. Agora, anotem que eu vou falando para vocês as dicas, tá? Mas hoje eu quero dar uma ênfase maior, eu quero que vocês conheçam a oportunidade de ter esses vidrinhos, que eu brinco que são vidrinhos mágicos, gente, porque eu conheci esse kit há 3 anos atrás nos Estados Unidos e eu trouxe de presente para o Cauã, e desde então a gente usa nele, né? Tanto que a do Terra até me convidou para dar uma palestra na convenção para falar do kit, porque eu já tinha uma experiência regressa com o Cauã e foi muito interessante, porque são óleos que trabalham o autoconhecimento, eles vão dar segurança para as crianças utilizar no dia a dia e vão trabalhar a autoconfiança, a autoestima. Eles trabalham muito a questão do empoderamento também das nossas crianças, porque como eles têm essas cores lúdicas e como eles têm em alto relevo o desenho da cabecinha, do corpo, do coração, a gente consegue, através de uma brincadeira, de uma forma lúdica, mostrar para as crianças como elas vão se conhecer, como elas vão identificar o que ela está precisando. Isso eu estou falando para uma criança a partir de 4 anos, tá? E cada mãe consegue identificar se o seu filho já tem uma autonomia para utilizar os óleos. Antes disso, a gente vai utilizar monitorando, nós mães, os cuidadores, passando nos filhos. E se for uma criança muito novinha, a gente fala que na aromaterapia a gente pode começar a utilizar os óleos essenciais a partir de 6 meses, uso tópico, né? A do Terra, ela preocupou em colocar óleos que são seguros para as crianças, mesmo muito novinhas. A gente aqui no Brasil é um pouco mais conservador com questão da diluição e até mesmo de quando começar a utilizar os óleos essenciais. Então, como a gente tem algumas escolas, alguns cursos que são mais conservadores, a dica que eu dou para as mães que às vezes querem já utilizar no bebezinho e querem utilizar esse kit, vocês podem dividir esse vidrinho ao meio. Então, isso eu estou falando para uma criança de 6 meses a 2 anos, a 3 aninhos. A gente pode diluir um pouco mais essa diluição, que é segura para a gente utilizar em crianças de 4 até, vamos dizer, 14 anos. Hoje em dia tem crianças que a gente fala que com 12 anos já estão começando aquela pré-puberdade, mas seria um kit feito para criança. Esse aqui não é um kit para bebês. Mas vocês vão perceber que os óleos que estão na composição, eles podem sim ser usados em crianças mais novas. O que vai mudar é a diluição. E olha que interessante, como vocês vão perceber também, a maioria dos óleos que estão nesses compostos, nós adultos podemos usar. E a gente deve usar. Tem muitos óleos que não vendem na do Terra separados, tá? Tem muitos óleos na composição dos blends que só existem em blends. São óleos mais raros, são óleos caros, então que a gente não consegue comprar individual na do Terra. Então, eu falo que essas sinergias, elas foram tão pensadas que, para vocês terem uma ideia, no Stronger tem o óleo de rosas, da rosa damascena, que é um dos óleos mais caros do mundo. E ela tem magnólia em alguns a gente vai falar sobre alguns óleos, que também é um óleo raro, é um óleo caro. Então, nós mães podemos utilizar os rolons, esse kits também, só que o que vai mudar é, às vezes, a frequência que a gente vai utilizar, mas nada te impede de fazer uma dinâmica, uma brincadeira com seu filho, dele passar em você e você passar nele, porque a aromaterapia, ela permite uma aproximação com as crianças, um toque, uma massagenzinha antes de dormir,
um carinho nas costas antes de começar a fazer o para casa, antes de começar a fazer as aulas online, né? Então, tem alguns aqui que eu posso usar como um perfume pessoal, que às vezes eu tô na rua com a minha criança, com o meu filho, eu posso pegar um Stronger, passar no meu coração para imunidade ou para me dar mais força. É um óleo que ele energeticamente tem rosa, então ele equilibra as emoções. Então, eu vou explicando cada um e vou dando as relações que a gente vai utilizar com os óleos que às vezes a gente já tá tendo em casa, ou que a gente já adquiriu, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um. Eu não tô vendo o chat, tá, gente? Eu tô apresentando, tô vendo que tá pipocando de pergunta aqui. No final, eu vou tentar responder todas para vocês. Mas se tiver alguma muito importante, eu quero que o Rubinho vai me falando aqui. Mas vamos lá, né? Vamos falar de dormir, acalmar. Como que a gente vai relaxar nossas crianças? Uma noite de sono, né? Um momento de relaxamento. O que a gente pode utilizar? E olha que interessante, eu vou falando sobre cada óleo, porque esse composto o do Cauã, tá até lá na cama, eu só tô com a tampa aqui. Olha que interessante, o Calme, ele é a base de lavanda, ylang-ylang, a Buda Wood, que é uma madeira, a camomila romana. Então, se a gente pegar esse composto, a camomila é um óleo que a gente só tem ele de 5 ml, é um óleo um pouquinho mais caro, mas que essa combinação de ylang-ylang, camomila e lavanda, ela vai produzir uma sensação de relaxamento, vai trabalhar aquela criança que tem muita ira, que faz muita birra, aquela criança que está extremamente estressada, tá? Aquela criança que está extremamente ansiosa. Então, ele ajuda a diminuir esses sentimentos de irritabilidade. Ele ajuda a proporcionar uma noite de sono mais agradável, a relaxar a nossa criança e trabalhar birra, irritação, falta de paciência, né? Então, vocês podem estar utilizando na coluna vertebral. Ele tem o formato da cabecinha, então eu gosto de passar nas têmporas e passo na nuca também da criança. Posso passar na coluna vertebral também para dar aquela acalmada. Então, a criança está muito irritada, você está na rua, a criança faz uma birra, faz um carinho nas costas da criança, faz um carinho aqui na nuca, põe na sua mão e passa assim na testinha da criança, que já vai acalmar. Então, ele é um blend que a gente não precisa usar só à noite, tá? Quando a criança for mais novinha, um bebezinho, passe na solinha dos pés antes de dormir. Esse blend é fantástico para criança muito novinha, criança que está com cólicazinha, dentinho nascendo, que está muito irritada, vai se beneficiar muito desse blend. E nossos pré-adolescentes, pré-aborrecentes também, porque está naquela fase de birra, de ira, né? De qualquer coisa que contraria. E aí eu gosto de associar ele com um outro, que chama Brave, que vocês vão entender por quê, quando a criança está numa fase desafiadora. Então, a gente vai falar de um outro aqui, mas que eu gosto muito, que é o Rescue. O Rescue também é o xodózinho do Cauã. O Rescue, ele é uma combinação de lavanda, hortelã-pimenta, copaíba e a xantoxilium, que eu até não sei falar muito bem esse nome, mas o que seria essa combinação? Olha que interessante, vai trabalhar dores musculares, aquela dor do crescimento, mas ele também, eu gosto muito de utilizar o Rescue para febre. Ele vai ajudar a baixar a temperatura corporal. Quando a criança está com febre alta, você pode passar de 1 em 1 hora o Rescue com o Calmer, tá? Pode associar os dois. O Rescue também, por ele ter copaíba, e ele ter essas ações anti-inflamatórias, analgésicas, é um óleo que agora na pandemia vocês podem utilizar ele associado com o Stronger, que é o próximo que eu vou falar para vocês. Por quê? O Rescue, ele tem ações anti-inflamatórias e analgésicas. Então, para dor de cabeça, para uma dorzinha de dor de garganta, você pode estar utilizando ele aqui, ó, no maxilar. Uma dor do crescimento atrás do joelho da criança antes de dormir, e ele também vai acalmar. Ele também é um óleo confortante, tá? Por mais que ele tenha o hortelã-pimenta aqui, na verdade, ele tem essa combinação dele com a copaíba e a lavanda, ele não vai excitar a criança, ele não vai deixar a criança muito agitada, pelo contrário, ele também vai ajudar a relaxar, ele também vai trabalhar a tensão muscular, tá? Então, é um óleo que eu gosto de associar ele agora
com o Stronger, porque por conta da copaíba, ele vai potencializar a ação do Stronger, que é um óleo que a gente usa muito para imunidade. Então, fica a dica aí. Aí, vamos supor, vocês estão me perguntando aqui, Duda, eu tenho os óleos do Kit Brasil, eu tenho a copaíba, eu tenho o peppermint, né, que é o hortelã-pimenta, e eu tenho lá também o Deep Blue. Então, se é um adulto que está precisando de relaxar a musculatura, dor de cabeça, né, ou mesmo essas dores de tensão ou de fibromialgia, a gente vai utilizar o Deep Blue, a gente vai utilizar a copaíba, a gente vai utilizar a lavanda, que também tem ação analgésica. Então, vocês também podem estar fazendo as suas próprias sinergias com os óleos que você já tem, né? E se você, papai e mamãe, quiserem usar o Rescue para alguma dorzinha muscular, uma dor de cabeça pontual, também pode utilizar, que ele é incrível, tá? Então, fica a dica aí. Estabilizar as emoções, né? Tá um momento aí que tá todo mundo precisando de quê? Equilíbrio emocional, aterramento. O Study é um óleo que eu brinco, quando vocês já ouviram me falar que toda pessoa tem que ter o balance, né, para equilíbrio emocional, toda mãe tem que ter o balance, eu falo que toda criança deve ter o Study, né? Então, por quê? Ele é um óleo que vai ter sândalo, vai ter abeto balsâmico, que é um pinheiro, que é um abeto, né? O coentro, na verdade, a semente de coentro e a magnólia. Então, gente, esse óleo, essa combinação de óleo, ela vai trabalhar a conexão, ela vai dar chão. Aquela criança que às vezes tem uma certa hiperatividade ou que estão tendo dificuldade de concentrar, de fazer o para casa, você vai associar o Study com o Tinker, tá? Então, você vai associar o verdinho com o amarelinho. Essa dupla aqui, para casa, para aulas online, não tem coisa melhor. Então, normalmente, eu associo os dois. Eu passo o Study no coração, na nuca, e eu venho com o Tinker, passo ele nas têmporas e na coluna vertebral. Eu gosto da associação dos dois porque muitas vezes a criança não concentra porque ela tem um pensamento acelerado, ou ela distrai muito, ou ela tem uma dificuldade de concentrar e manter o foco. Então, quando você associa esses dois, você consegue fazer com que a criança fique mais tranquila, mais centrada, absorva melhor as informações, porque vocês vão entender que o Study ele tem alecrim, ele tem vetiver e tem a clementina e o hortelã. Então, são óleos que também trabalham muito o sistema nervoso central, a cognição, né? E quando você associa com um óleo de aterramento, de equilíbrio emocional, para controlar também, como eu falei, birra, irritabilidade, a gente poderia dizer que ele é o nosso balance, tá? Para quem já conhece os óleos essenciais. Então, toda criança tem que usar nesse momento agora. Elas estão ansiosas, elas estão inseguras, elas estão tendo que lidar com as emoções no sentido de controlar um sentimento que não pertence a elas, porque está dentro de casa, não está podendo encontrar com os amigos. A maior reclamação que eu estou tendo hoje no consultório é muito isso. As crianças estão extremamente irritadas, elas estão tendo que lidar com o desconhecido. Isso é desafiador para muitas. E a falsa rotina, né? Porque você está dentro de casa, como se estivesse de férias, mas tem vários para-casas, várias aulas, você não tem seus amigos, você não pode viajar, né? Então, imagina o que é isso para uma criança. Lidar com essas emoções que elas não têm controle. E muitas vezes a criança ela não consegue verbalizar o que ela está sentindo. Então, os olhos, eles trabalham muito esse autoconhecimento. Às vezes, ela vai estar usando o olhinho ali no formato do coração, sem saber por que muito que ela está usando, mas a mãe explicou que o verdinho vai dar o quê? Vai dar coragem, vai dar um conforto para ela vai ficar mais centrada, vai ficar menos irritada,
ela vai lá e passa no coração. Então, outra coisa que eu acho bacana é que ela vem, esse kit ele vem nessa bolsinha, que a criança vira um mimo para ela, é um xodó, ela sabe onde estão os olhinhos dela, ela sabe que aqueles ali ela pode usar de forma segura e de forma intuitiva também, ela pode ir lá pegar o que ela está precisando. Depois que você ensina, depois que você faz essa dinâmica, fica muito mais fácil para a criança, né? Então, para adultos aí, como a gente pode estar utilizando, seria o balance, tá? A referência maior seria o balance, que é essa combinação aí do sândalo, de um óleo aterrador amadeirado, com o coentro, que trabalha muito essa questão de birra, de ira, de aceitação, de trazer para o agora. Quando a gente fala trazer para o agora, a ansiedade, o que é? A pessoa que está não está vivendo o presente, está preocupado com o que vai acontecer. E muitas vezes a pessoa também está apegada ao passado, né? Então, isso tudo gera a ansiedade, você deixa de estar no seu presente. Então, quando a gente fala de óleos aterradores, são óleos que vão trabalhar aqui o agora, te traz para a sua realidade, te traz para uma aceitação, uma flexibilidade a mais, tá? Então, fazendo um paralelo aí com o que a gente tem, a gente pode estar utilizando. Eu não deixo de utilizar os dois juntos, gente. Eu acho que é uma combinação incrível. E vocês vão perceber também que muitas vezes à noite eu posso associar o Study com o Calmer, porque é como se eu estivesse utilizando o Balance com lavanda, como se eu estivesse utilizando o Balance com Serenity, tá? Então, são dois olhinhos assim que eu gosto de combinar também à noite. E aí, vamos mais pra frente. Vamos falar do Tinker, né? Que é o Tinker. Então, como eu falei com vocês, essa combinação de vetiver, alecrim, hortelã, ele trabalha a clareza mental. Ele ajuda foco, concentração, ajuda a criança a memorizar mais os exercícios, prestar mais atenção. Então, aquela criança que é muito agitada, a criança que é mais desafiadora, né? A criança que precisa ter clareza mental, ou também, muitas vezes, ela está irritada, ela está mal-humorada, porque ela está precisando o quê? De chão, ela está precisando de clarear os pensamentos, organizar os pensamentos. O alecrim é um óleo que ajuda a muito organizar os pensamentos. Então, eu gosto muito, como eu falei com vocês, a duplinha, né? Tinker com Study. E para quem não tem esses óleos, vamos dar uma dica aqui de óleos para ajudar no foco e concentração. Vocês têm aí o hortelã-pimenta, quem tem o olíbano ou a copaíba também, que são óleos mais aterradores, e um cítrico, pode ser o limão, pode ser a tangerina, pode ser o grapefruit, algum óleo rico em limoneno, tá? Porque essa combinação, a gente pode fazer essa combinação para quem tem um difusor, colocar o alecrim, alecrim também pode colocar, tá? Mas se você tiver o alecrim, você pode colocar. Mas se você tiver os kits das nossas farmacinhas, né, que a gente fala, você tem aí o hortelã-pimenta, você tem o limão, tangerina, ou até mesmo o grapefruit, e você tem aí o frankincense ou a copaíba. Então, essa combinação vai ajudar muito a foco, concentração, irritabilidade, te trazer clareza mental. Então, para mães que estão em home office também, essa combinação ajuda muito. Se tiver o alecrim, pode colocar o alecrim. Se você tiver cedro, se você tiver vetiver, também pode estar entrando na sua sinergia de difusor, que vai ajudar muito aí na concentração na hora dos estudos, na hora do home office dos pais, né? O trabalho em casa aí também, tá? Então, só para vocês entenderem que a gente pode também fazer as nossas próprias sinergias, mas a praticidade disso aqui, a autonomia que você traz para uma criança que sabe que um pouquinho antes de começar o para casa, ela vai passar, vai espalhar, vai passar na nuca, vai passar no pulso, e depois que ela espalhar, ela vai respirar fundo. E aí, você vai e mostra outro olhinho para ela, que ela vai passar no coração, vai passar na nuca, e você faz um carinho nas costas dela. Gente, é incrível, né? É um carinho a mais, é um cuidado a mais que a gente tem aí com nossas crianças. E vamos falar aí do algo que vocês têm me pedido muito também, né? Crianças estão com medo, estão inseguras, estão, de certa forma,
uma fase desafiadora para elas, né? Como a gente pode dar energia, alegria, trazer um pouco mais de conforto para o coração dessas crianças. A laranja é um óleo que acolhe, é um óleo que traz alegria, que traz também clareza mental, que é muito rico em limoneno. O sândalo, né? O osmanthus também é um óleo que trabalha coragem, trabalha confiança. A canela, ela vai trabalhar muito a autoestima, aquela criança, você pode, filho, você vai conseguir fazer para casa, vamos ter calma, raciocina aqui comigo, vamos ler de novo o exercício. Então, você está empoderando essa criança, né? Então, quando a criança também está muito desanimada, está com sono, eu falo que esse Brave, ele acaba que é um energético natural, um energético no sentido bom, não é para deixar a criança hiperativa, não, tá? É no sentido de dar energia mesmo, vitalidade, trazer alegria para essa criança. Aquela criança que está, às vezes, assim, quase deitando em cima do para-casa, corpo mole, depois do almoço. O Brave, ele dá aquele ânimo a mais. Ele vai dar, ainda mais quando você mistura o Brave, né, com o Tinker, também te ajuda a dar uma energizada nessa criança. Quando ela está esgotada, quando ela está com falta de confiança. Nos momentos de escola, né, quando a gente ainda, antes da pandemia, eu falava muito, naqueles primeiros dias, na segunda-feira, que a criança precisa ser encorajada, ela precisa diminuir o nervosismo, você precisa trabalhar medos ou traumas, ou bullying, né, vamos dizer assim, você consegue associar, por exemplo, o Brave com o Study, tá? Então, você vai associar, deixa eu pegar, gente, o Calão tirou os olhos todos aqui, mas o laranjinha com o amarelo, desculpa, o Study com o Brave. Cadê o seu Brave, amor? Depois você pega para mim. O laranja. Então, você consegue trabalhar muito essa questão da autoestima, da confiança, da criança saber que ela é capaz, que ela pode, né? Que ela tem que confiar mais nela. Então, a gente vai trabalhando esses sentimentos nas crianças, tá? E principalmente quando ela está cansada, esgotada de uma aula para outra, você pode passar o Brave, né? No coraçãozinho, pode passar aqui no coração, ou pode passar também na coluna vertebral. Eu gosto muito, porque ali a gente faz um carinho ali na nuca, pega a criança, faz um carinho aqui na nuca, já faz uma massagem aqui no pescoço e fala, filho, vamos para a próxima aula, próxima live, né? E você vai estar dando uma energizada nessa criança, trazendo esse poder da lavanda com o sândalo, com os mantos. E se você não tem esses óleos, qual que a gente pode estar utilizando? Tangerina, com ou limão ou cítrico, associado com peppermint, é uma boa combinação, tá? O balance também com a laranja eu gosto muito, ou o balance com grapefruit. Então, é aquela questão que você tá trazendo mais segurança, conforto. O próprio On Guard, quem tem On Guard em casa, ele também, associado com o peppermint, você se colocar num difusor, o On Guard com peppermint no difusor, ele vai dar esse aroma mais energizante, mais alegria, mais disposição. Às vezes você está cansado, por isso que eu não uso muito o On Guard e o peppermint à noite. Então, eu deixo ele mais para esse home office mesmo, durante o dia que a gente precisa desse aroma mais energizante, né? Mais alegria, mais disposição. Então, é uma boa combinação. Se você tiver só a tangerina ou limão, você pode estar associando, por exemplo, com o frankincense também, que vai dar essa sensação de coragem, de segurança, né? Os cítricos junto com o frankincense, ou o cítrico junto com o copaíba, que também vai te ajudar muito emocionalmente para estar dando mais alegria, mais coragem, enfrentando medos e inseguranças, né? E o blend Stronger, que ele é muito especial, gente. Olha só, ele é um blend que tem cedro, a liceia, que é como se fosse uma melaleuca, ela tem uma ação antibactericida, fungicida, antiparasitas também. Ele tem o olíbano, que é o frankincense, que é um óleo milenar, que é um óleo sagrado, que foi dado a Jesus, né? Foi um dos presentes que Jesus ganhou. Ele ganhou 2 óleos essenciais, na época não eram óleos essenciais, mas sim resinas. Ele ganhou o olíbano e ganhou a mirra. O terceiro presente foi o ouro, né? Mas, olha que interessante, era um óleo que a gente sabe que ele vai
Jesus passou por desertos, ficou isolado, passou por sofrimentos, por traição, questões emocionais, né? Então, todo um contexto de uma árvore que tem uma raiz enorme, que vive lá no deserto. Então, o que acontece com esse óleo? Por que é o Stronger? Por que é o óleo da força? Ele não vai trazer só uma proteção imunológica para o corpo da nossa criança, mas uma proteção também emocional. E ele tem rosa. Rosa é um dos óleos de poder vibracional, poder energético vibracional de maior intensidade. Então, imagina, se você não tem rosa ainda no seu arsenal de aromaterapia, você usando o Stronger, você vai estar equilibrando emocionalmente, vai estar potencializando a ação de todos os seus óleos essenciais. Então, esse aqui você pode sim passar no timo, tá? Eu gosto desse local que eu falei com vocês aqui, entre o coração, que é um local que vocês trabalham muito a questões da imunidade. O Stronger também, a gente pode estar passando na coluna vertebral. Se for uma criança menorzinha, a gente vai passar na solinha dos pés. E por que ele é mais recomendado para crianças muito novinhas? Porque ele não tem óleos quentes, tá? Então, o cravo e a canela que estão presentes no umbar são óleos mais quentes, que a gente evita de usar em bebezinho, né? E o Stronger, você tem uma segurança que você pode estar utilizando todos esses óleos essenciais. E eles vão ter ações bactericidas, eles têm ações virais, né? Então, ele pode ser usado também para uma gripe, para um resfriado. Como eu falei com vocês, pelo fato dele ter cedro, que é um óleo que é extremamente relaxante, é um óleo que traz chão, traz segurança. Tem o olíbano, que é um óleo que trabalha muito o nosso emocional. Então, ele vai cuidar de todo o nosso sistema imunológico. Então, dor de garganta, passa ele aqui no rolãozinho na garganta. Se tá com uma dorzinha de barriga, passa ele também, porque ele tem ação de parasitas, né? Algum herpes, algum arranhão, um machucadinho, ele cicatriza muito. O cedro é ótimo para a pele. O líbano cicatriza, tira manchas, ajuda a melhorar machucados. A rosa, ele extremamente benéfico tanto para a parte da imunidade quanto para a pele das crianças. Então, é um óleo que eu utilizo até em grávidas. Então, quando a gestante fala comigo que precisa de um óleo de imunidade, e aí a gente evita usar a canela e o cravo em gestantes por conta de ter uma ação que pode ser tóxica para o feto, né? A canela, a gente evita usar em grávidas, eu já posso estar utilizando o Stronger, tá? Então, é um óleo um pouco mais seguro para a gente estar utilizando. E também nos bebezinhos. Então, esse aqui e o Calmer são óleos que eu utilizo muito em bebês também, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Para quem não tem o Stronger, aí vamos falar dos adultos, os pais, a gente pode estar utilizando, né? O On Guard. A gente pode associar o On Guard com a copaíba. A gente tem outros óleos de ações imunológicas, que é o frankincense, que é o olíbano. A gente tem os óleos cítricos, que tem uma ação antiviral maravilhosa, antioxidante. O que é o antioxidante no nosso corpo, né? As nossas células em contato com os patógenos, em contato com ações de tanto da alimentação, uma má alimentação, a poluição, tudo isso oxida as nossas células, vai envelhecendo as nossas células. Então, quando a gente fala que um óleo tem uma ação antioxidante, ele vai estar protegendo as nossas células. Então, vai estar induzindo a regeneração celular. Isso também é incrível. E os óleos essenciais têm essa potência, porque são moléculas químicas que têm ações estimulantes do nosso sistema nervoso central. O olíbano, ele trabalha muito a regeneração dos nossos tecidos, né? Ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, né? Então, isso também é maravilhoso, porque a gente está induzindo a neurogênese, né? A formação de novos neurônios, né? Então, tem vários óleos que têm essas ações que a gente chama de neurogênese. E aqui, só para ficar mais fácil para vocês, um resuminho, né? Vamos deixar aqui um resuminho desses óleos que eu falei. O Calmer, então, são os óleos lavanda. A gente pode estar utilizando o Serenity, que é uma combinação de óleos à base de lavanda, cedro, gerânio, camomila, ylang-ylang, todos esses óleos mais florais, né? O Rescue, a gente poderia fazer uma substituição com o Deep Blue. O Balance, como eu falei com vocês, que seria o Study, que é esse verdinho.
O Stronger, a gente pode associar ele como se fosse o On Guard para um adulto. O Brave seria o Motivate, né? Que é uma sinergia já pronta da do Terra para trazer motivação, energia. E a gente também pode fazer o nosso próprio Motivate, isso que é mais legal, né? Que os olhos, a gente tem essa versatilidade da gente poder fazer os nossos próprios blends. E o Tinker é um óleo que ainda não está no Brasil, tá? Que ele seria o Intune, né? Mas a gente tem olha que interessante, a gente tem todos os óleos que compõem o Intune. Hoje mesmo me perguntaram, a gente tem na do Terra o sândalo, o patchouli, o olíbano, o limão, o ilang-ilang e a camomila. Então, a gente pode fazer o Intune para nós adultos, né? O Intune é uma combinação muito utilizada para quem tem déficit de atenção, quem tem hiperatividade, quem precisa de clareza mental, quem precisa de olhos mais aterradores, né? E quem está, às vezes, com uma fadiga adrenal, um estresse muito, muito grande. Então, essa combinação de olhos a gente pode estar utilizando. Ai, Duda, mas não tem o Intune, eu não tenho o Tinker. O que eu posso utilizar? Eu gosto muito de associar o Balance com o vetiver, com o cedro, com a camomila, com o lavanda, e aí eu coloco um cítrico. Aí eu formo a minha sinergia para me dar foco, concentração, e aí eu posso estar colocando também o peppermint ou o alecrim. Então, eu fiz um apanhado aí para vocês verem como que a aromaterapia ela é versátil. A gente sabendo como que aquele óleo age no nosso organismo, a gente consegue fazer as combinações adequadas. E é muito versátil, porque a gente pode ter os óleos na nossa casa, na nossa farmacinha, e diluir conforme a idade da nossa criança também. E mesmo que eu tenha esse kitzinho para criança, eu posso utilizar em mim também, como um perfume pessoal, como um olhinho que vocês vão reparar que os aromas dos óleos do Kit Kids não teve até hoje uma criança que não gostasse, porque eles são suaves, eles são confortantes, eles são energizantes e ao mesmo tempo relaxantes, tá? Então é uma combinação incrível, muito pensada, muito elaborada e que a do Terra, se vocês quiserem aprofundar os estudos, principalmente no site americano, tem estudos e relatos, vários ali no blog, sobre os óleos do Kit Kids, sobre os estudos feitos com as crianças. Para vocês terem uma ideia, no blog tem uma parte lá só sobre kids, só sobre crianças e aromaterapia, tá? Então, voltando aqui rapidinho, para quem não sabe, para quem está aqui hoje como convidado, eu falei de alguns óleos daquela farmacinha natural, né? E quais os óleos que a gente pode fazer as correspondências, quais os óleos que a gente pode fazer as combinações, eu fui falando para vocês, como a gente pode ir combinando os óleos aqui para trabalhar o kit farmacinha, primeiros socorros que a gente tem em casa. E eu sinto falta ainda aqui no Brasil de 2 óleos que não tem no Kit Kids, né? Que são os óleos que a gente pode trabalhar a parte respiratória e a parte digestiva. E eu vou falar por quê. Mas olha, observem vocês. Eu vou só fechar um áudio aqui, gente, que está aberto. Só um minutinho. Tem uma pessoa aqui, ó. Tem uma pessoa aqui aberta. Nem eu vi. Então, eu vou falar com vocês aqui que a do Terra tem, para quem não quer fazer as diluições, para quem não quer se preocupar, né, como fazer uma diluição, a do Terra tem a versão touch daqueles óleos do Kit Família e do Kit Brasil, tá? Então, gente, eu não sei por que eu sumi aqui. É uma pessoa que tá... Vocês estão me vendo, não, né? Amor, tem uma Arielle Correia, não sei como que ela conseguiu aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo desativar aqui. Peraí só um pouquinho, gente. Cancelar, não foi eu que saquei, não. Deve ter sido o Cauã, mas bom, vamos lá, voltei. Voltei, pessoal. Quem não estava me vendo, agora está me vendo. Então, a do Terra tem essa versão touch, que já está diluído, já está preparada. Me ajuda aí. Essa versão touch, ela já está preparada para ser utilizada direto na pele das crianças. Então, vocês não precisam diluir.
E a versão touch a gente pega aqui, olha que interessante, aqui eu tenho o Digest Zen, né? O Zengest. Eu já pego e já passo já topicamente na criança, eu não tenho que preocupar com a diluição. Então, essas diluições já estão seguras para ser utilizada diretamente na pele das nossas crianças, tá? Então, para quem tem o kit e quer fazer as diluições ou já comprar pronto, a Duterra facilitou isso pra gente. E olha que interessante, eu falei com vocês que lá nos Estados Unidos, a Duterra lançou mais um olhinho para o nosso kit Kids, que ainda não está disponível no Brasil. Então, o único óleo que eu sinto falta do Kids é da parte gastrointestinal. E aí a gente tem o Zengest, que é um composto, né, aqui mudou, gente, desculpa. O Zengest é um composto que trabalha a parte digestiva, né? Então, ele é a base de hortelã, de gengibre, de fungo, que é a erva doce. Ele tem o coentro. Então, ele vai ter óleos ali que vão ajudar na motilidade, na digestão, dor de barriga, desconforto abdominal, gases, refluxo. Crianças que às vezes têm intolerância à lactose, não é que ele vai tratar a intolerância à lactose, né? Mas ele vai melhorar os sintomas, ele vai melhorar a digestão, ele vai melhorar a motilidade e a biodisponibilidade dos nutrientes. Então, o Zengest é um blend incrível para essa parte digestiva, tá? E ele, por enquanto, não está no nosso kit. Lá nos Estados Unidos, ele já tem uma versão Kids, mas a gente pode utilizar essa versão diluída nas nossas crianças. E o outro que eu sinto falta é o Briefing, esse óleo para as vias aéreas, né? O Briefing é um blend da respiração, trabalha questões de sinusite, bronquite, rinite, ele trabalha toda a nossa via respiratória. Ele pode ser utilizado também no peito, para tosses, para peito cheio, né? E é um óleo que a gente tem utilizado muito, gente, nas máscaras, né? A gente não sai de casa sem pingar uma gotinha de Brief na máscara, porque ele trabalha o quê? As vias aéreas, é onde esse vírus ataca no primeiro momento. Então, a gente cuidando das vias aéreas aqui, cuidando do nosso imunológico, a gente está blindando o nosso corpo. Então, o Brief, ele ajuda muito a criança que também tem dificuldade para dormir, que às vezes respira pela boca, né? Ajuda a abrir as vias aéreas, ele também relaxa. Então, é um óleo que você não, igual o hortelã-pimenta, que agita muito, o Brief ele já tem uma composição de ravensara, de eucalipto, de limão, de melaleuca, que vai estar o quê? Acalmando essa criança, ajudando na respiração e também trabalhando muito, assim, diminuindo a ansiedade, aquela criança que às vezes a gente fala que está numa fase de extrema ansiedade, que a criança começa a ficar até sem ar, você passa um pouquinho do Brief no peito, nas costas, para abrir as vias aéreas, e aquela criança começa a acalmar, desacelerar, né? Então, o Brief com Balance foi um óleo que eu particularmente tive uma experiência incrível, que eu fui uma criança a vida inteira que tive problemas respiratórios. Eu tinha uma asma que desencadeava a sinusite vinha, inflamava, desencadeava, aí descia o muco, vinha a asma e a bronquite. E eu tive uma crise muito forte lá nos Estados Unidos e esse óleo resolveu o meu problema, salvou minha vida, né? Eu falo que realmente, para mim, ele fez muito sentido. Em crianças muito novinhas, eu sempre indico usar ele junto com o Balance, para a criança não respirar direto aquele óleo, você usar às vezes com lavanda para ir acalmando essa criança e ela começar a respirar melhor e ela ir acalmando e não desencadear uma tosse, uma crise de tosse, né? Mas o Brief é incrível, então toda mãe tem que ter um Brief em casa, ele ajuda muito a trabalhar essas questões respiratórias, né? Então, pessoal, eu falei para vocês dos óleos mais importantes, como a gente pode montar a nossa farmacinha natural, e agora a forma de escolher, até quero chamar o Rubinho aqui para ele ajudar a gente a escolher os óleos, né? Como a gente vai montar a nossa farmacinha natural, como a gente vai comprar com desconto, como a gente pode se beneficiar de ser um membro da Duterra, um cliente preferencial, como a gente vai estar comprando com descontos. Maravilha, né, pessoal? Eu sei que a gente já está alongando um pouquinho, né? Passamos um pouquinho do tempo aqui, então vamos rapidinho para a gente aprender como que a gente pode adquirir os óleos essenciais da melhor forma possível, tá? Então, lembrando que os kits, eles têm sempre um desconto a mais, tem um desconto maior do que 25%. Então, em relação ao custo-benefício,
os kits você vai ter uma vantagem, porque você vai ter mais óleos essenciais, mais produtos, pelo um preço menor, né? Aí tá aí, né, o nosso queridinho Kit Kids, tá? Com preço de desconto para quem for membro, né? Se você não é membro, você pode se conectar hoje. A pessoa que te convidou para estar aqui, ela vai te ensinar, ela vai gerar um link para você, um código, um número, tá? Onde você vai ter no mínimo 25% de desconto e você vai participar dos produtos grátis, vai participar de pontuação grátis que você troca por produtos, ou seja, uma série de benefícios que a doTERRA ela possibilita aí para a gente, tá? Mas é muito importante você conversar com a pessoa que te convidou, porque você vai ter uma mentoria também daqui para frente para você aprender a usar os óleos essenciais. Não adianta a gente ter os óleos essenciais e não souber usar os óleos essenciais. Então, essa mentoria que a gente dá, ela é uma mentoria permanente e que ela é extremamente importante, né? Para a gente aprender da forma correta e ter todos os benefícios que os óleos essenciais podem trazer para a gente. Temos opções de kits aí, né? Que vem com o difusor, o kit de soluções naturais, que é esse grandão, o kit essencial para o lar, tá? Que é uma excelente opção também com os óleos de 15 ml. Kit Living Brasil, kit família, eles não vêm com o difusor, mas com esses 10 óleos aí, né? A diferença só de 2 óleos de um para o outro, que um tem o Zengest e o orégano, e o outro tem o tangerina e o copaíba. São opções também excelentes, vão estar atendendo aí no primeiro momento 90% das intercorrências, né, das necessidades do dia a dia, a gente consegue solucionar com esses kits aí, tá? Que são alguns kits que são selecionados, eles são planejados para que você possa ter os benefícios. Não é aleatoriamente que se cria um kit na doTERRA, né? Nós temos 7 fundadores, donos da doTERRA, 4 deles são médicos, então tudo isso é muito bem elaborado para que a gente possa ter o maior número de benefícios, com certeza. Esse kit Aroma Touch, a gente ama esse kit Aroma Touch, né? Ele já vem com o difusor, vem com o balance, vem com o Aroma Touch, que é um óleo essencial para circulação, para dores, ele é muito interessante também, então é um kit muito interessante, eu adoro esse kit, tá? Marca ele aí, porque ele vai ser uma excelente opção para você, e se você não comprar um kit com difusor, talvez você vai falar rapidamente assim, por que eu não comprei um kit com difusor, né? Realmente o difusor faz muita falta aí. Temos inúmeros produtos, né, no Brasil já, a gente já sabe disso. Os suplementos, a linha de suplementos, eu não ficaria sem esses suplementos, tá? São polivitamínicos, o ômega totalmente diferenciado, né, com várias funções, com óleos essenciais, que você vai se beneficiar bastante. E o produto do mês, né? Você que está se conectando hoje, você não vai ganhar o produto do mês, tá? Sinto lhe dizer, mas você pode ganhar o produto do mês que vem, se conectando nesse mês, porque é sempre a partir do próximo mês. Mas se você se conectou até o dia 31 de julho, né, você pode ganhar o produto do mês. Então, como é que eu faço para ganhar o produto do mês? Se você fizer um pedido dentro do seu programa de fidelidade, tá, de 125 pontos, o programa de fidelidade é nesse botão roxinho aqui, ó. Você vai criar o seu modelo LRP, o modelo de fidelidade, e você vai comprar 125 pontos, cada produto tem uma pontuação, até o dia 15, então tem muito tempo ainda, né? Hoje é dia 11, então 11, 12, 13, 14, 15, temos 5 dias, mas eu não deixaria para amanhã, já faria isso hoje, você já vai ganhar o Grapefruit aí, ó. De graça o Grapefruit. Todo mês a doTERRA dá um produto de graça para a gente, pelo menos um produto de graça, né? Fora a pontuação que a gente vai gerando e troca por produtos grátis também. E esse mês, até o dia 30 de agosto, último dia de agosto, o PIS está com 10% de desconto. Gente, esse óleo essencial que traz paz, traz essa tranquilidade, essa conexão aí, né, com a gente mesmo, ele é maravilhoso. Tá? Para quem gosta de vetiver, sou apaixonado com vetiver, experimente o PIS e vocês vão entender o que eu estou falando. Estou usando ele todas as noites, estou usando muito, eu gosto muito de passar no coração, né? Os nossos órgãos, eles são sensoriais, eles sentem também, a gente acha que a gente só sente através do olfato, não, os nossos órgãos, eles têm receptores, a gente tem receptores por todo o corpo e você vai sentir isso, faça essa experiência como eu estou te falando também. O programa de fidelidade é um programa crescente que você pode ter 30% todos os meses de retorno. Então, por exemplo, você que está entrando hoje,
está começando hoje aqui, você vai ganhar 10%, né? Mas a cada trimestre isso vai subindo e depois você vai chegar aos 30% e aí você vai ganhar 30% todos os meses de tudo que você comprar, tá? A Doterra te devolve uma pontuação para você trocar por produtos grátis. A Duda está aqui aflita querendo falar alguma coisa. É porque nós esquecemos de falar do Clube Diamond, gente. Tem várias pessoas participando do Clube Diamond. E no final, se você foi convidado de alguém, quiser se cadastrar hoje, procure a linha ascendente, veja quem está participando do Clube Diamond. O que é isso? É uma ação para algumas pessoas que obteram o título de Silver, elas entram num incentivo que fazendo dentro do cadastro, dentro de uma plataforma específica, o cliente é seu, o convidado é seu, mas essa plataforma que você vai estar utilizando dentro do Clube Diamond, esse cliente, esse novo membro vai ganhar uma copaíba de 5 ml. Então, se você não sabe quem que é a sua linha ascendente ou quem que é a pessoa que te convidou, né? Você vai procurar saber quem que está participando do Clube Diamond e aí a gente vai fazer o cadastro de vocês dentro dessa plataforma para ganhar esse benefício a mais. Então, eu estou vendo aqui no chat todo mundo, eu estou no Clube Diamond, cadastra comigo e tal. Calma, vamos organizar, você vai cadastrar com a pessoa que te convidou. Porém, ela pode fazer o cadastro para você dentro da plataforma do Clube Diamond. Se ela estiver participando do Clube Diamond. Se ela estiver né? participando ou a linha ascendente dela que está participando. Então, se você está com dúvida, procure a gente, que a gente vai orientar quem que está participando do Clube Diamond, tá? Mas é muito importante procurar a linha ascendente. A pessoa que te conectou, a pessoa que já está desenvolvendo, vai te mostrar, vai te indicar um membro do Clube Diamond para poder fazer o cadastro e você ganhar a copaíba de 5 ml, tá bom? É um benefício a mais, tá? O cadastrador continua sendo você mesmo que convidou essa pessoa, mas é um benefício a mais que pode ser gerado através de um participante do Clube Diamond, beleza? Então tá aí, né, para a gente aprender a fazer o modelo LRP, o programa de fidelidade, é a nossa caixinha de benefícios. Tudo que acontece de benefícios é através desse botãozinho roxo aí, ó. Ele é responsável por tudo, tá? Se você não fez o seu ainda, pode construir hoje. E se você está se cadastrando hoje, você pode criar o seu modelo LRP no dia que você se cadastrar, porque assim você vai ter mais benefícios, mais vantagens aí também, tá? A gente tem várias formas, né, de usar os óleos essenciais, de compartilhar os óleos essenciais. Não é o nosso assunto aqui de hoje. A gente tem aulas específicas para isso, mas compartilhando, você pode receber uma remuneração também através da indicação, né? Qualquer produto que chega para alguém da Doterra em qualquer lugar do mundo é porque passou por um consultor que é remunerado e você pode ser essa pessoa aí. São 4 bônus muito fortes, né? E que depois a gente fala para vocês, podemos trazer uma outra aula sobre esse assunto que é maravilhoso também, né? Nós somos consultores da Doterra também e você pode compartilhar e aprender todos os detalhes aí do compartilhamento dos óleos essenciais também. Afinal de contas, o que a gente usa faz bem para a gente não pode guardar. A gente tem que compartilhar com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente convive, porque a gente vai levar o quê? Benefício para as pessoas, com certeza, tá? E você vai ter um benefício, né? Além de cuidar da saúde dessas pessoas, você vai ter um benefício financeiro através desse compartilhamento aí também, né? Vou deixar aqui os nossos canais, né, para que você possa. Vou subir essa apresentação. Peço desculpa, gente, porque a sala hoje lotou realmente, né? Ela bateu lá o limite o tempo todo. Eu vou disponibilizar essa apresentação agora. Eu sei que tem muita gente que já está pedindo aqui, né? Muito assunto importante, muitos detalhes que são extremamente importantes para o nosso dia a dia aí. Então, o nosso canal do Instagram, sempre com conteúdos também diários, @rubinho_da-terra, @aromaterapia.essenciallife. E no canal do YouTube, daqui a pouco essa apresentação já vai estar lá, daqui 10 minutinhos, Rubinho e Duda Doterra, né? No canal do YouTube. Temos muitos conteúdos lá. E anote também o nosso número do WhatsApp aí, 389-9804-3441. Esse número aí também são dos nossos grupos. Se você é da nossa equipe e não está nos nossos grupos também, dá um toque lá no WhatsApp que a gente vai estar te direcionando para um grupo. Hoje mesmo, né, pelo Instagram, eu vi muitas pessoas que são da nossa equipe, que estavam sem grupos nenhum, estou adicionando todo mundo, para que você receba todos os conteúdos, tudo que a gente está trazendo de benefício para vocês. Afinal de contas, o papel do consultor realmente é de capacitar, realmente é de educar, né, de ensinar as pessoas sobre os óleos essenciais. Então, é isso aí, né?
esse é o nosso recadinho de hoje para vocês. E depois, se você estiver assistindo essa apresentação novamente, se foi alguém que te convidou, procure a pessoa que te mandou esse link, que te mandou essa palestra, esse bate-papo essencial live aí, né? Para que ele possa te orientar e continuar te acompanhando, porque o nosso negócio, ele é muito mais do ensino, do acompanhamento, do cuidado com o outro. Então, não é só comprar um óleo essencial, não é só ter óleo essencial, é você ter o acompanhamento, ter o atendimento, e os consultores do bem-estar estão sendo capacitados para isso. Então, é muito importante que você esteja conectado, que você vai fazer parte do nosso grupo, das nossas mentorias, dos nossos ensinamentos. Terça-feira, toda segunda a gente tem um compromisso com vocês às 4 horas na educação continuada, e às terça-feiras vocês estão aqui com a gente também para aprender um pouco mais dos produtos, sobre os óleos, como utilizar. Então, é muito importante não só adquirir um óleo essencial, mas que você seja um membro, que você tenha seu ID, que você seja acompanhado por um consultor. Por que não ter mais benefícios se você pode ter benefício? E esse benefício é através dessa conexão que você vai ter, né? E vai ter todos os descontos, todos os óleos de graça e tudo mais. Participar de todas as promoções, ganhar o produto do mês, quem não quer, né? Fica o convite, então, para a nossa próxima aula, né? Na segunda-feira, 16 horas, na nossa educação continuada. Beleza, gente? Foi um prazer, muito obrigado por estarmos aqui juntos, né? Trocando as nossas energias, misturando as nossas vidas aqui, né? Muito obrigado por tudo e vamos embora, vamos nessa, porque a semana tá demais, tem muita coisa para a gente fazer. Aproveita o benefício do Grapefruit, que é de graça, né? E até o nosso próximo bate-papo. Valeu! Até o dia 15, para quem já é membro. Até o dia 15, até o dia 15. Lembra que dia 15 não é 16, hein? Exatamente. Beijo grande, pessoal! Acho que eu tenho que sair, né? Não tô podendo deixar.